tarde, meus amores! Como vão? Bem? Graças a Deus! Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio. Muito bem. Preparados para a nossa aula? Eu estou. Cansada? Não. Com vocês, eu nunca fico cansada. Sempre estou alegre. É a melhor hora do dia. É saber que eu vou conversar com vocês. É saber que vocês estão aí, de uma certa forma, conversando comigo. Porque eu faço pergunta e eu sei que vocês respondem. Então, isso é a certeza que dias melhores virão. E a certeza que breve a gente estará junto. Vou pedir que vocês peguem hoje marcador de texto e o livro de história. Não tem problema não, estou esperando. Vai o tempo que eu vou me ajeitar aqui, na cadeira. Olha meu brinco hoje. Gastaram? Pulseira. E aí, conseguiram? Então vamos lá. Livro de vocês na página 52. Marcador de texto. Quem não tem, marca com lápis. Diz assim, classe e a data de hoje na página. E diz, os primeiros povos nômades do Brasil. Primeiramente, o que são povos nômades? Querem saber? Se preocupe não que eu botei aqui. Povos nômades. O que são povos nômades? Eram povos que não se fixavam. Eram povos que não tinham lugar certo para ficar. Não ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Então eles iam andando e aqui eles achavam lugar. Então aqui é bom. Eles plantavam, colhiam, se alimentavam, construíam suas casas, como diz aqui, com abrigos temporários, com tendas e madeiras cobertas por pele de animais. Por quê? Eles viviam da caça. Eles, além de se alimentarem da carne, da caça, eles usavam a pele desses animais para fazer a coberta, para fazer o telhado e também fazer roupas para eles, porque aquele tempo também era frio, né? Então eles usavam os animais que eles caçavam não só para se alimentar, eles aproveitavam tudo do animal. Então, povos nômades é isso. Eles não estão. Ele está aqui. Daqui a pouco ele aproveitou, plantou, colheu, viveu e ele viu que aquela terra não estava mais sendo boa, produtiva para eles. Então eles levantavam o acampamento e iam para o outro lugar. Mas eles deixavam marcas. Por isso que a gente sabe que existiu esses povos antigamente, porque eles deixavam marcas. Então, bora lá. Diz assim: os primeiros povos que tem notícia no Brasil viviam num território cuja a fauna e a flora eram completamente diferentes. Então ele dizia que esses primeiros povos que viveram aqui no Brasil, eles viviam num território que a fauna e a flora eram completamente diferentes dos atuais. O que é fauna? Fauna, gente, eu vou dizer a vocês. Fauna é conjunto de animais. Isso mesmo. Quando eu falo de fauna, eu estou falando de conjunto de animais. União de espécies de animais. Flora dentro de flor. Conjunto e espécie de flores, tá? Como era o clima lá? Veja, eles viviam numa fauna, os animais eram diferentes. As plantas também, agora ainda tem resquício, né? Resto dessas coisas deixadas por eles. O clima era bastante seco e frio. O que é seco? Você não conseguia respirar, que era quente, abafado, então fazia mal. Ou era muito seco, ou era muito frio. Então eles usavam a pele desses animais que eles caçavam para vestir roupa, casacos. Não fazia roupa, faziam casacos. A vegetação predominante era de campo. O que é uma vegetação de campo? De cerrado e de caatinga. Vou mostrar a vocês, vou explicar. O que era uma vegetação de campo?
Uma vegetação de campo, gente, é uma vegetação rasteira e verde, comumente chamado de capim ou grama, que a gente vê aí no chão. Então, lá eles tinham muito isso, capim e grama. Eles dizem também aqui que eram de cerrado. O que eram as vegetações? Como eram essas plantas? Cerrado. A vegetação é de campos altos e capins altos e plantas rasteiras, afastadas uma das outras. Então, como ele tinha muita grama, muito capim, esses capins eram altos e as plantas eram pequenas e com os troncos retorcidos. E também tinha muita caatinga, porque era um clima seco, então, e frio. Então, esse tipo de vegetação se adaptava ao tipo de clima. Então, a vegetação ocorre em um solo muito seco e é formado por cactos. Vocês viram o cacto passando logo no começo? Formado por cactos. Isso, porque o cacto, eles tinham água dentro do cacto. O cacto tem a coisa de se conservar, porque ele vai sugando a água do subsolo da terra e vai entre os seus galhos, ele vai tendo água, tá? Então eles usavam muito isso, certo? Então vamos lá voltar para o nosso livro. Ele diz assim, que o campo era a vegetação, que a gente já olhou aqui, e tinham alguns animais chamados de mastodontes. O que é mastodonte? Tá aí no livro. Eram tatus gigantes. Mastodonte, quero dizer, bichos enormes. Para você ter uma ideia, os tatu que a gente vê hoje, pequenininho, que a gente só não vê tanto aqui na zona rural, na área urbana, não. A gente vê mais em floresta. Mas já viram um tatu? A foto de um tatu? Esses tatus eram gigantes, eram enormes. Alguns chegavam até ter o tamanho de um carro pequeno, desse que a gente vê aí na rua. Também tinha os bichos preguiças e outros bichos enormes. Imagine você, uma pessoa, se ver comparar diante de um tatu do tamanho de um carro. Era assustador, mas eles estavam acostumados, pra gente seria assustador, mas eles estavam acostumados, porque era coisas típicas daquela época, tá certo? Aí, gigante. E eram caçados por esses povos para poderem se alimentar. Eles se alimentavam deles e usavam a pele para cobrir as casas e fazer os casacos para sair do frio. Também dizem assim que muita coisa que a gente vai usar, que a gente vai pegar dessa história, a gente vai usar em sítios arqueológicos. Quem estuda isso são os arqueólogos, porque eles estudam a história da história dos povos antigos, tá? Então, lá nos sítios arqueológicos, o que é isso? É um local onde ficam preservados testemunhos e evidências de atividades do passado histórico com precisão. Então, a gente sabe disso porque eles deixaram marcas. E os arqueólogos eles estudam as cavernas, estudam restos mortais, os objetos, porque são sítios, são locais que eles encontram, vão cá fazendo as escavações, e isso tem que ser muito delicado, quando eles acham, é com pincel, tudo muito delicado para não quebrar, e eles saberem porque podem deixar pedaços. Então a gente tem coisas aí de dinossauro por conta deles, e estão encontradas nesses sítios arqueológicos, porcelana. Então nós sabemos o porquê e como essas pessoas viviam. E o mais importante está aqui, é o sítio da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. E nas cavernas, eles encontravam as pinturas rupestres. Eu tentei fazer uma, tá? O que era pintura rupestres? Pinturas feitas nas cavernas. Isso. Então, a partir dessas pinturas, eles sabiam o tempo que eles viviam lá. Se eram homens, se eram mulheres, quantas crianças, quanto tempo eles viviam, quais são os animais daquela época existiam, né? Quando acabar toda essa pandemia, que a gente puder começar a sair, né? Voltar à vida normal, como a gente pode chamar, tem o Espaço Ciência lá em Olinda.
Se vocês tiverem a oportunidade, depois que passar tudo isso, fazer uma visita, tá? Uma visita nesse sítio, no Espaço Ciência que vai ter. É lindo, vocês vão ter lá uma caverninha assim de pedra, que vocês vão olhar e vão ver. É perfeito. Aí ele diz aqui também que em cavernas é possível encontrar milhares de pinturas rupestres, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvidos. Eles tiravam a cera do ouvido para fazer tinta. Olha para aí. E etc. Usavam coisas da natureza e deles mesmo. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar e pescar, pois há predominantemente figura de animais quadrúpedes, animais de 4 patas, aves, répteis e em menor quantidade peixes. Então era uma religião, uma crença deles, certo? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler as páginas, tá certo? A 52 e a 53 e vão fazer as atividades. Espero que tenham gostado da nossa aula. Até amanhã e beijo, meus amores, com muita saudade de vocês. Tchau!